Hoje vou explicar um filme de ação pós-apocalíptico japonês chamado Ataque dos Titãs. Contém spoilers, cuidado. Há mais de 100 anos, gigantescos humanoides monstruosos chamados de titãs apareceram de repente no Terra. Eles se alimentaram de qualquer humano que pudessem colocar as mãos, porém os humanos não estavam mais no topo da cadeia alimentar, e logo sua população começou a diminuir. Mesmo depois que muitas civilizações foram exterminadas, a humanidade não encontrou uma maneira de lutar contra os titãs. Então, em vez disso, eles decidiram limitar sua liberdade para estarem seguros. Os humanos sobreviventes construíram paredes concêntricas maciças mais altas do que os titãs em torno de uma área para evitar a invasão. Duas paredes circulares foram construídas uma dentro da outra para garantir dupla proteção. O espaço sideral foi chamado de distrito externo, e o interno era chamado de distrito interno. Dentro daquelas paredes, eles podiam viver uma vida pacífica, porém as paredes não garantiam proteção. Por mais de 100 anos as pessoas vivem com medo dos titãs. O protagonista do filme é um jovem chamado Aaron Yeager que mora em um distrito periférico. Ele sonha em ir além dos muros algum dia para explorar o mundo, que ele frequentemente se orgulha sobre os mares e oceanos. Explorar o mundo exterior para seus amigos Armin e Mikasa. Um dia eles decidem ir para a fronteira e tentar escalar a parede para pular para o outro lado. Quando eles se aproximam da fronteira, o grupo fica chocado ao ver o tamanho da parede. Armin e Mikasa são céticos quanto à ideia de alegar que os titãs ainda podem estar do lado de fora. Mas Aaron insiste que já se passaram 100 anos desde que ninguém os viu, e sem humanos para se alimentar, eles provavelmente morreram. Sua conversa é interrompida quando a patrulha de fronteira chega e prende o grupo por estar muito perto da parede. Aaron, enfurecido com a polícia tentando capturar seus amigos, começa a lutar contra eles, ignorando completamente o fato de que ele pode ser executado por este crime. Então o capitão Suda se aproxima deles e pede aos soldados que recuem. Ele promete punir o grupo pessoalmente e manda os soldados embora. Suda entende o desejo de liberdade de Aaron, mas critica suas ações como infantis. Ele então informa ao grupo sobre uma abordagem militar para explorar além do paredes. Ele explica que o governo enviou alguns soldados para inspecionar a situação, para que Aaron não tenha que colocar sua vida em perigo. De repente, uma forte explosão assusta a todos. Um terremoto se segue, e o chão começa a sacudir. O grupo recua conforme a parede se move de forma agressiva. Então uma visão de um titã maciço do outro lado é vista. Ele solta um grito alto, e começa a chutar a parede. Os oficiais de patrulha assistem com medo. Incapaz de fazer qualquer coisa para parar a criatura, o titã finalmente quebra a parede e desaparece na fumaça. Tudo fica em silêncio por alguns segundos. Então as pessoas veem muitas dessas criaturas entrarem na cidade. Os soldados atacam monstros com balas de canhão que lhes fazem pouco ou nenhum dano. Parecem ter poderosas propriedades de regeneração, pois as feridas causadas pelos canhões curam em grande velocidade. Os titãs alcançam os soldados e começam a devorá-los um por um. O soldado até comete suicídio alegando que isso é melhor do que morrer nas mãos dos monstros. Todo mundo começa a correr para salvar suas vidas enquanto os titãs destroem casas, pegam o máximo de pessoas que podem. Armin se perde na multidão enquanto Aaron e Mikasa correm em direção à igreja da cidade para onde as pessoas. Mikasa percebe uma criança no chão prestes a ser pisada pela multidão. Correndo, ela vai salvar a criança, mas é separada de Aaron no processo. Aaron é arrastado para dentro da igreja, mas as pessoas fecham sua entrada logo após. Aaron observa sua amiga mais querida da janela da igreja, enquanto ela é abordada por uma titã com dentes terríveis. Mikasa sabe que nada pode salvá-la agora, então ela apenas abaixa a cabeça aceitando seu destino. Então uma forte explosão manda todos dentro da igreja para trás. Quando Aaron olha para fora novamente, Mikasa e o titã não está em lugar algum. Ele corre para fora procurando por Mikasa, se deparar com as ruínas da cidade que costumava ser sua casa. Quando Aaron se vira, ele vê os monstros destruindo a igreja e devorando todos dentro dele. Ele vagueia pela cidade destruída. Irremediavelmente corta para 2 anos depois. Todos os sobreviventes do ataque titã anterior se mudaram para o distrito interno. Os militares agora planejam recuperar o distrito externo. A escassez de alimentos começa a matar pessoas. Se isso continuar, todos acabarão morrendo de fome. Sua única opção para a sobrevivência é assumir o controle do distrito externo e consertar a parede quebrada. O diretor das forças militares, Amit Kubal, dá aos soldados um discurso sincero e chama uma garota chamada Hans no palco. Ela é a especialista-chefe das tropas Nova Arma. Hans demonstra um novo equipamento de mobilidade unidirecional que ela afirma que os ajudará a lutar contra os titãs, mas ela ataca seu próprio povo por acidente. Então vemos Aaron e Armin na multidão militar. Acontece que ambos sobreviveram ao ataque há 2 anos e agora se juntaram aos militares para se vingar dos titãs por terem matado a mulher que eles amavam, Mikasa.
Capitão Suda também sobreviveu ao ataque, mas perdeu a vontade de viver. Agora é distribuidor de alimentos no exército e alcoólatra. Os soldados planejam invadir o distrito externo à noite, quando os titãs adormecerem. Eles querem fechar o caminho que o titã invadiu para que novos titãs não possam entrar. Então eles podem matar os restantes e obter seu distrito de volta. Hans pede a todos para avançarem lentamente e não fazerem nenhum barulho, pois os monstros são sensíveis a barulhos. A entrada para o distrito externo se abre, e o exército sai em vans militares enquanto avançam. O capitão os ordena abruptamente que parem os veículos. Sentindo o movimento à frente, os soldados olham lentamente ao redor, mas apenas encontram vacas vagando na cidade. Um deles, chamado Ina, ouve um bebê chorando e decide investigá-lo, colocando sua vida em perigo. Aron segue a garota e os dois acabam dentro de um prédio destruído, e o choro fica mais claro à medida que avançam. De repente, um líquido viscoso cai sobre ela. Os dois olham para cima e ficam apavorados ao ver um enorme bebê titã comendo um humano. O bebê cai na frente dos dois e começa a chorar. Eles correm para fora com medo que os soldados entrem em pânico por causa do barulho. Mas o capitão ordena que eles fiquem quietos e não atraiam nenhum titã. De repente, uma mão enorme surge do nada e agarra o capitão. Os titãs acordaram, e agora os soldados estão em grande perigo. Aron e Ina correm em direção ao grupo como um enorme monstro segue. Eles começam a correr de volta para os veículos. Mas o comandante Cobal percebe o perigo e foge com o veículo e as armas dentro do veículo. Pede ao grupo para ir a um prédio abandonado próximo. Os soldados correm em direção ao prédio, mas estão cercados por titãs antes que possam escapar. Perdem toda a esperança quando, de repente, um assassino de titãs e capitão do regimento de escoteiros Sikishima aparece e usa um dispositivo de balanço para matar os titãs no ar. Atingindo a zona de fraqueza atrás de seu pescoço, Sikishima tem uma parceira com habilidades como ele. Os titãs mortos caem no chão e evaporam. Aron finalmente consegue um vislumbrar da amiga de Sikishima e fica além de surpreso ao ver que ela é Mikasa. No entanto, não presta atenção em seu velho amigo e olha para Sikishima sorrindo para ela. Para o prédio seguido pelos soldados, descobriu-se que o comandante Cobal nomeou Sikishima para ajudá-lo com a missão. Sikishima salvou a vida de Mikasa naquele dia, e até ensinou como lutar contra os titãs desde então. Eles têm trabalhado como parceiros vivendo em um mundo de titãs. Mikasa aprendeu a dura realidade da vida, e não quer mais se associar com pessoas de sua antiga vida. Mais tarde, um dos soldados culpa Aron por atrair os titãs mais cedo e colocar a vida de todos em perigo. Os dois entram em uma briga, mas logo são parados por Mikasa e Sikishima pergunta a Aron seu nome e mostra sua superioridade, trazendo Aron para conversar com ele em particular. Aron diz a Sikishima que quer aprender a matar os titãs. Sikishima ri dele alegando que os humanos se aprisionaram, não os titãs, que eles estavam com medo de lutar e sua covardia os trouxe onde estão. Ele então provoca Aron chamando de covarde. Quando Aron nega ser um Sikishima, pede a ele para deixar de lado seus medos e lutar contra os titãs por sua liberdade. Aron então está procurando por Mikasa e a encontra tocando um piano quebrado. Ele tenta se reunir com ela, mas Mikasa parece desinteressada em seus esforços. Ela diz que se transformou em uma pessoa diferente quando o bebê que ela estava cuidando morreu. Mikasa em seguida revela uma marca de mordida em seu corpo, mostrando que o ataque do titã fez a ela. Eles são interrompidos por Sikishima, que alimenta Mikasa com uma maçã com a mão, mostrando seu afeto por ela. Aron, com o coração partido, corre para fora e grita em agonia. Seu único amor, que ele pensava que queria vingar, não é mais a pessoa que ele se apaixonou. Então Ina se aproxima de Aron e o conforta. Os dois voltam para dentro do prédio e estão conversando enquanto outro casal ao lado deles faz. Ina se emociona, contando a Eren sobre sua filha que está de volta ao distrito interno. Ela então tenta seduzir Aron e força-se ele. Mas eles são interrompidos quando um olho gigante os encara por uma janela e de repente a arrasta com a boca sem dar-lhes muito tempo para pensar. Aron assiste impotente enquanto seu amigo é comido pelo monstro. Muitos outros titãs se aproximam do edifício. Sikishima, Mikasa e os outros soldados colocam seus equipamentos e lutam contra os titãs. Sikishima mata a maioria deles junto com Mikasa, mas muitos outros são feridos por causa disso, pois é a primeira vez que lutam. Os explosivos são o único recurso que os ajudará a se livrar dos titãs no longo prazo, então o comandante Cobal pede a todos para protegê-los. Enquanto isso, um casal que estava namorando é atacado, e o homem morre. A mulher, devastada pela morte de seu amante, jura vingá-lo matando a criatura que o matou. Então vemos uma pessoa entrando no veículo com os explosivos e expulsando a mulher que acabará de perder seu amante. Ela planeja se sacrificar e pula no veículo para acender os explosivos. Ela assume o volante e dirige em direção ao titã, que matou seu amante. Quando bateu no titã, a explosão chega, suas pernas explodem. No entanto, o ataque não funciona porque as pernas do titã crescem rapidamente. A única maneira de matá-los é atacando seu ponto fraco.
Aron ainda está no topo do prédio e não ajudou outros a derrotar os titãs. Ainda assim, ele se lembra das palavras de Sekishima anteriores e usa as molas para atacá-los. Ele luta no início, mas consegue fazer sua primeira morte com um pouco de orientação de Sekishima. No entanto, ele perde o equilíbrio logo em seguida e voa diretamente para a boca de outro titã. O titã morde um de suas pernas, mas Aron consegue se salvar pulando no telhado. De repente, um titã consegue segurar Armin, enquanto ele está tentando fugir. Os outros tentam salvá-lo. Enquanto o titã está prestes a comer o cara, Aron choraminga de dor. Para tentar ajudar seu amigo, ele se arrasta em direção à borda do prédio e pula na boca do monstro, segurando-o com o braço aberto. Está prestes a deslizar para a garganta do monstro, mas é salvo. Entretanto, Aron cai no estômago do titã no processo, onde ele fica entre vários cadáveres. Um deles sendo Ina, enquanto Mikasa e os outros estão em um telhado onde Armin conta a ela sobre a morte de Aron. Mikasa não consegue esconder suas emoções e está visivelmente triste ao ouvir a notícia. Furiosa, ela lança contra os titãs e mata cada um deles. No entanto, seu combustível acaba no meio do caminho, fazendo-a cair no chão. O titã que comeu Aron antes se aproxima de Mikasa e está pronto para matá-la, mas de repente uma mão emerge da boca da criatura. Logo seu corpo explode, revelando outro titã dentro dele. O titã recém-formado luta contra sua própria espécie, e os mata um por um. Os soldados sobreviventes observam com admiração quando percebem que o novo titã é na verdade Aron. Depois de matar todos, o titã se aproxima agressivamente. Aron parece ter esquecido quem ele é e está matando todos à vista. Os soldados recuam com medo, exceto Mikasa, que chama Aron, mas ele não para e a agarra enquanto olha para ela. Ele lentamente recupera sua memória e começa a reconhecer Mikasa. Ele então cai morto no chão e começa a evaporar como os outros titãs. Mikasa abre seu ponto fraco e a missão humana emerge da criatura para a surpresa de todos. Ele cresceu sua perna de volta com a ajuda dos poderes de regeneração da criatura. O último titã finalmente evapora e Aron lentamente ganha consciência. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e certifique-se de assistir o anime Ataque aos Titãs, que é muito melhor do que este terrível filme, e deixe o mic para ajudar o canal.